Bom dia, doutor Sarrubo, uma figura que é referência para mim, representando o Ministério Público, que é referência para mim também, não é? E o doutor Sarrubo pode começar falando exatamente sobre isso, dessa insegurança. Ontem, só no programa Brasil Urgente, 2 tentativas de latrocínio, não é? Uma execução e esses bandidos folgados pra caramba. É uma coisa assim inaceitável. As leis têm que mudar e também uma ameaça ao Gaquia de novo, encontrado um bilhete aí ameaçando o Gaquia e outras autoridades. Pois não, doutor Sarrubo, ótimo dia. Bom dia, Datena, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da Band. É um grande prazer estar mais uma vez com vocês. De fato, nós temos experimentado no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, mas em especial aí no nosso estado, uma situação de violência extrema, que é o roubo, né? Eu costumo dizer o seguinte: o roubo é o crime que mais incomoda a população, porque no fundo, nós que somos moradores não podemos sair às ruas com tranquilidade. Hoje a gente sai à rua, não pode nem levar o celular, né? Porque senão somos aí roubados e temos que enfrentar essa questão do Pix e tudo mais. Solução para isso não é simples, não é? É uma situação bem complexa, mas acho que você já deu aí, Datena, e eu concordo, algumas luzes, né? Nós precisamos de uma legislação mais firme, precisamos de uma atuação mais efetiva do sistema de justiça, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, que tem feito interpretações muito dissonantes daquelas que nós temos aqui no Ministério Público de São Paulo, daquelas que nós temos no Tribunal de Justiça de São Paulo. A interpretação da lei está sendo, na nossa visão, tanto quanto equivocada. Não por outra razão, estamos hoje em Brasília e vamos sustentar oralmente no STJ daqui a pouco, procurando levar fezes importantes que possam trazer mais segurança para a população de São Paulo. Agora, não podemos também desprezar, Datena, que nós ficamos aí com pandemia 1 ano e meio, praticamente todo mundo dentro de casa, hoje está todo mundo na rua de novo. Então dá mesmo aquela sensação de aumento da criminalidade quando ela deu uma diminuída, porque estava todo mundo dentro de casa, né? Mas o fato é que o cidadão de bem, aquele que trabalha, que sai de manhã para trabalhar, que ganha aí duramente o seu sustento, ele precisa ter tranquilidade para sair, ele precisa ter tranquilidade para andar com o seu celular no ônibus, no metrô, nas ruas, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, estamos trabalhando dentro do lado da justiça, assim como temos certeza que a segurança pública, todos aí muito empenhados em diminuir isso. É também, por óbvio, resultado de um grande desequilíbrio social, ainda muita gente desempregada, muita gente sem condições financeiras para sobreviver, criada aí sem as mínimas condições, e que acaba enveredando para o crime. Isso não é a regra absoluta, mas é, sem sombra de dúvida, um fomento muito grande para essa sensação de segurança que nós temos. Claro que a diferença social contribui, mas não é isso o principal detalhe, senão a gente teria no mínimo 130 milhões de pessoas atirando nas outras, roubando e matando. É como o senhor disse, não é regra. Então, parte disso pode ser por causa realmente dessa divisão de renda canalha que nós temos no Brasil, onde tem muito pobre e pouco rico, mas a maioria dos brasileiros vai correndo até o fim dos recursos e não rouba, não mata. Então a gente teria quadrilha de 130 milhões aí na rua, roubando e matando porque não tem dinheiro para comprar comida. Agora, essa história do roubo é muito bem colocada. Porque, por exemplo, simples assim, se você institui que não vai ter progressão de pena para roubo, você não tem um latrocínio. Já é uma forma de resolver. Já é uma forma de começar a resolver. São medidas que o Congresso Nacional precisa tomar. Olha, crime contra a mulher, não tem progressão de pena. Crime hediondo, não tem progressão de pena. Roubo, não tem progressão de pena. Você vai ver como vai reduzir pra caramba esses crimes violentos. O cara que atirou ontem, tem várias passagens por roubo, já está identificado, o Nico disse aqui, e ele atirou na mulher 5 vezes para matar. Uma passou
Põe na tela aí, põe no tubo aí, você que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes, vai ver aí. De repente, Daniel, põe na tela aí a imagem, pode ser tela inteira. O moleque atirando e o cabelo da moça levantando. Olha lá, ó. Passou, ele atirou na direção dela, atirou na cabeça dela. Depois atirou no ombro, dá para ver o tiro entrando no ombro dela, saiu, transfixou, não pegou pulmão, não pegou artéria, não pegou órgão importante, graças a Deus pegou músculo, quer dizer, a gente não tem como que comemorar porque sobrevive é bandido, mas hoje em dia, infelizmente, sim. O que me deixa preocupado não é aumento de roubo, é aumento da maldade do roubo que gera o latrocínio. O cara tá matando só para ver o buraco da bala. E essa moça não morreu porque 2 dos 5 tiros que esse canalha deu pegaram na porta do carro ali, ó. Pegou primeiro na porta, depois o estilhaço com os outros tiros na direção dela. Esses 2 tiros pegaram na porta, que serviu de escudo, seriam os tiros fatais. Estava na direção das costas dela com tranquilidade. E aí vieram bater na parte de trás do carro. O que, na verdade, me deixa preocupado não é o roubo em si, é o latrocínio, porque eles estão roubando e matando. E daqui a pouco estão na rua também. Não é isso, sem dúvida, Datena. E se você me permitir, eu vou acrescer um outro dado, que vai fazer com que a gente tenha uma verdadeira explosão desse tipo de crime, que é o aumento da circulação das armas de fogo na sociedade. Nós temos, na verdade, que conter a circulação de armas de fogo. O Brasil criou uma lei, que é a Lei das Armas de Fogo, evitando e controlando a circulação das armas de fogo. E de alguns anos para cá, esse é um posicionamento que eu tenho com muita segurança. Quanto mais armas de fogo você libera para as pessoas adquirirem, mais essas armas vão cair nas mãos de criminosos, e aí qualquer criminoso comum vai ter acesso, muitas vezes, a uma arma potente para praticar os seus crimes. Então nós precisávamos também rever essa questão da circulação das armas de fogo. Nós estamos de olho nessa questão aí dos CACs, né, CAC, clube de tiro aberto 24 horas por dia, gente circulando com arma de fogo de madrugada. Isso também contribui para que o criminoso se arme. Quem tem que ter arma, na verdade, é policial civil e militar. Essa é a minha opinião. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que policial civil e militar tem que andar armado. Agora, se tiver menos arma de fogo circulando, é como a droga. Se tiver menos droga circulando, nós vamos diminuir o uso. Se tiver menos arma de fogo circulando, nós vamos diminuir, nós vamos desarmar também os criminosos. E é sempre bom destacar que quando você olha os índices aí de reação, outro dia eu fiz um debate aí num desses grupos de WhatsApp com um colega, e ele diz, mas o criminoso, se sabe que o cidadão de bem está armado, ele não vai. Isso não é verdade, é evidente que não. O criminoso vai. Não é? E o cidadão vai em cima da polícia, armado, pô. Exatamente. Vai em cima da polícia, não vai em cima do cara. Ele provavelmente vai reagir e vai ou morrer ou ficar seriamente ferido. Isso não é razoável. Hoje de manhã foi isso. Um policial acabou atirando, parece que de dentro do estabelecimento, e pegou e raspou na cabeça da vítima. Graças a Deus, parece que foi só isso. Mas nós temos, na verdade, que esse é um tema complexo, não há uma solução única, ela envolve, eu concordo com você, uma adequação da legislação, envolve um trabalho firme do Ministério Público junto aos tribunais, mas envolve também medidas do Congresso Nacional. Congresso que só vota a lei a favor de bandido. Congresso que só vota a lei a favor de bandido. Tanto que é um absurdo, se você falar, nos Estados Unidos, por exemplo, soltaram o André do Rap aqui no Brasil, os caras vão rir. Porque lá criminoso do porte do André do Rap, ele vai preso, toma uma perpétua e mais 200 anos de cadeia, nunca mais vai pra rua. Eles não deixam traficantes como esse André do Rap circular na sociedade. Polícia de São Paulo fez um trabalho de 6 anos, Fábio Caipira foi lá, prendeu o cara, você entendeu? Belíssimo trabalho, e de repente soltaram o cara, e o ministro Supremo deu ordem de soltura. E foi ilegal a ordem de soltura? Não. Era lei editada pelo Congresso Nacional. Você entendeu? E o ministro até falou, é lei. Se bem que a lei que solta é a lei que prende também.
Agora, o que te deixa preocupado também, ô Sarrubo, é que é o seguinte, o cara acha que porque ele tem arma e vai em clube de tiro, ele atira bem, que ele vai matar bandido. Não é verdade, porque o bandido não tem nada a perder. O sujeito que sabe atirar, ele acha que ele vai atirar no bandido, mas muitos não têm o ânimo de matar alguém e nem de atirar em alguém. E morre com a arma na mão, sem dar tiro. Não é? Perfeito. Concordo com você Esse em gênero, número e grau. Esse é o risco. Não é? Uma coisa proteção é lei. Tiro, proteção é lei. Exatamente, exatamente. E quanto mais nós armarmos a polícia militar, a polícia civil, quanto mais eles estiverem preparados, bem remunerados, bem estruturados, este é o caminho para a responsabilização penal. Nós precisamos de lei e precisamos estruturar as nossas polícias. E claro, há um componente, como nós já dissemos, social importante, precisamos olhar para aqueles mais necessitados, precisamos ter realmente inclusão social nesse país, e com a hora que nós tivermos tudo isso, eu tenho certeza absoluta que esse índice vai diminuir. Mas nossa parte aqui, enquanto Ministério Público de São Paulo, nós temos trabalhado muito os GAECos, o nosso querido Lincoln aí, que é uma figura extraordinária. Como é que você viu a ameaça a ele? Está mais uma vez ameaçado, né? Nenhuma novidade, mas enfim, é o que eu costumo dizer, né? Não adianta ameaçar o Lincoln, vai ter que ameaçar 1.974 membros do Ministério Público de São Paulo. Não é? Porque se um dia, desafortunadamente, conseguirem afetar o Lincoln, e não vão, porque ele está bem protegido, não é? Terão outros 1.973 Lincolns para exercer a função que ele muito bem exerce, né? O GAECO de São Paulo tem feito um trabalho extraordinário, como de resto todos os promotores criminais do Estado. Não é? Então, essa é a questão. Não adianta ameaçar, dizer que vai matar o Lincoln. Tem 1.970 e tantos Lincolns no Ministério Público de São Paulo. Você falou uma parte importante social que a gente não pode desprezar. Tem que dar emprego para os pais da criança e dar escolas para crianças também. Sim. Não adianta só reduzir a maioridade penal. Olha o que eu estou falando, hein? Eu sou a favor da redução da maioridade penal. Mas tem que dar emprego para os pais da criança e escola para a criança. Outro dia nós pegamos um garoto de 12 anos, chefe de quadrilha. Pois é. 12 anos de idade. Não é? Pois é. Não é à toa que o moleque caiu no crime. Eu vou discordar de você na redução da maioridade penal, Datena, porque quando você olha as estatísticas... Não, discordar é o princípio da democracia. Discordar é o princípio da democracia. Mas eu também não esqueço o lado social. Você pode discordar, mas eu não esqueço o lado social. Eu falei primeiro, emprego para os pais e oportunidade de estudo para a criança não entrar no crime. Isso. Concordo com você, sem dúvida alguma. O que eu discordo é com a redução da maioridade penal. Acho que ela não vai trazer nenhuma melhoria para a sociedade e vai piorar muito a vida do adolescente. O índice, quando já pesquisei bastante isso, há de fato crimes violentos praticados por menores, mas é ainda um índice muito baixo. A questão, e aí você acertou mais uma vez, Atena, a questão é muito mais social. É escola, é emprego para o pai e para a mãe, é casa, né, habitação, isso é muito importante, né, o princípio da dignidade humana, ele tem uma base muito importante que é a residência. Você tem que ter casa, né, tem que ter renda, tem que botar o filho na escola, e é assim que a gente melhora esse país. Como é que você viu o episódio do Roberto Jefferson? Olha, primeiro a lamentar, aí mais uma vez a questão dos armamentos. Né? Eu fico aqui imaginando como que esse sujeito conseguiu granada, enfim, fuzis, etc. E tal. Como é que alguém pode ter granada e fuzil dentro de casa e atirar contra policiais federais no exercício das funções, né? Isso apenas realçou um entendimento que eu particularmente tenho há muito tempo, que a gente tem que ter um controle das armas de fogo. E lamentar, me parece que está efetivamente perturbado, não é? E veja, é um cidadão perturbado que tem dentro da sua casa... Aí eu discordo de você, Sarrubo. Aí eu discordo de você. Nós não podemos tratar o Roberto Jefferson como perturbado. Para mim, ele pensa e pensa muito bem. Pensa de uma forma errada, reacionária, canalha, mas pensa
não podemos desqualificar o Roberto Jefferson, não. Roberto Jefferson, que foi esquecido, eu não entendi por que esqueceram dele. Ou ele é um bandido da pior espécie, que é bandido, é que faz isso quando recebe mandado de prisão e atira da polícia 50 vezes com fuzil, e já estão querendo dar dolo eventual, ele assumiu o risco de matar, assumiu o risco de matar uma ova, ele cometeu um crime doloso ali. Ele atirou 50 vezes com fuzil e atirou 3 granadas. Eu também quero saber, ou ele é um terrorista, porque como é que chegaram essas armas até ele e granadas até ele? E até que ponto esse cara que podia ter convulsionado o país a uma semana das eleições, ou é um bandido comum e não é maluco coisa nenhuma, é de ato pensado que ele fez isso, ou ele é um bandidão comum e é presidente de partido político, hein? Ou ele é um bandido da pior marca. E outra coisa, você acha que ele ia sobreviver se ele fosse um cara do morro ou um cara da comunidade dando tiro da polícia do jeito que ele deu? Fala pra mim, você acha que ele ia sobreviver, Saúl? Da pena, o importante é que a lei seja aplicada, né? Ele já está agora devidamente detido e que se aplique a lei, né? Eu tenho certeza que o Ministério Público haverá de enquadrar devidamente de acordo com a lei. Tem que ter uma pena pesada. Tem que ter uma tem que ser exemplar a pena dele. Muito pesada, né? Ali a gente tinha policiais federais no exercício das funções e não podemos admitir que um homem que foi deputado, foi um homem público, né, possa fazer esse tipo de ataque. Deputado e ladrão, corrupto. Então nós precisamos, na verdade, de serenidade, né, esperar que a população saia para votar domingo, exerça o seu direito de voto, que o país possa, não importa o candidato, né, o candidato que assumir em São Paulo, no Brasil, em todo o Brasil, que pensem no povo, que pensem na população e que a gente possa ter um país, como diz a Constituição, né, uma sociedade com fraternidade, com justiça, com liberdade. É isso que a gente espera, é isso que eu sonho com o nosso Brasil. E com lei. Lei faz isso. Não adianta botar tudo em cima da polícia. Lei, né, quem faz isso é lei. A polícia é malha protetora da sociedade. Mas a polícia, se não tiver uma lei boa para que ela haja também, ela está ferrada. Esse é o detalhe. Polícia e Ministério Público. Agora, o cara dá mais atenção a lei de abuso de autoridade do que de abuso de letalidade marginal. É uma coisa que não pode acontecer. Inversão de valores. Doutor Sarrubo, o grande detalhe é que nós precisamos melhorar o nosso Congresso. Quem sabe agora, né, com ares novos lá, gente pensando mais no povo, as leis sejam mais favoráveis ao cidadão de bem, aquele que acorda cedo e vai trabalhar e corre risco pra caramba, não tem segurança. E nem quando volta em casa, porque muita gente está sendo atacada dentro de casa também. Doutor, o caso do Tarcísio, que dizem que ele mandou apagar gravações que haviam sido feitas durante aquele episódio de Paraisópolis. Isso vai ser investigado pelo Ministério Público ou não? Não será investigado pelo Ministério Público? Da pena, porque nós estamos em cima das eleições, né? Eu estou em Brasília, eu não tenho notícia aí de que isso entrou lá no Ministério Público, eu vi essa notícia hoje cedo. Já pedi para que, se isso efetivamente tenha entrado, para que vá para a minha mesa. Estarei amanhã em São Paulo e vamos analisar com equilíbrio, com calma, né? A gente tem que tomar muito cuidado e vamos analisar de acordo com a lei. O Ministério Público, a gente tem que ter muita cautela nesse momento, porque para não politizar. Não podemos entrar nessa questão política, se é A, se é B. Não é se é Corinthians, se é São Paulo. Aqui é Palmeiras e ponto final, né? Agora, mas eu, Santo Barbosa e o Rodrigo Hidalgo aí. Mas na questão política nós temos que ficar aí, nós temos que defender a sociedade, não importa se é A, se é B. Então, com cautela, não queremos nenhum envolvimento em eleições que possa prejudicar A ou B, que possa desvirtuar. Nós vamos, sem sombra de dúvida, eu vou examinar com carinho, pedir para vir para a minha mesa, se é que isso entrou, eu fiquei sabendo pelos jornais,
e com cautela, com equilíbrio, com serenidade. O Ministério Público atua sempre de acordo com a lei, né? Nós temos uma Bíblia que é o Código Penal e a Constituição Federal, né, no campo criminal, né, as leis, né? De fato são as leis que conduzem a instituição do Ministério Público. E serenidade e equilíbrio, né? Então, muito cuidado, vamos ver efetivamente o que aconteceu. Nós vivemos nos tempos das fake news, né? Muita fake news, né? A rede social permite que se espalhe uma notícia falsa aí muito rapidamente. Então, não só rede social. Sem dúvida. Às vezes até dúvida. Veículo de comunicação também espalha fake news. É isso também. Então nós estamos Mas, doutor Sarrubo, serenidade. É isso aí. É por isso que o senhor é minha referência, tenho o senhor como amigo e confio muito no senhor e respeito demais o Ministério Público. Quando tentaram tirar o Ministério Público de Investigações, eu fui um dos poucos aí da imprensa a fazer fileira para não tirar o Ministério Público de Investigação, que é importantíssimo, dá equilíbrio. Ao senhor um bom dia, bom trabalho aí em Brasília e depois boa viagem de volta. Muito obrigado, Datena. Um abraço a você, a toda a sua equipe e aos seus fãs aí, ouvintes e telespectadores aí. Um abraço. Fica com Deus, doutor Sarrubo.